Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro, sexta da 29ª semana do tempo comum. E Jesus continua a sua reflexão sobre a decisão por ele. Hoje a temática central do Santo Evangelho é a interpretação dos sinais dos tempos, o discernimento dos sinais da história. O texto é de Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 59. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmo, porque não julgais por vós mesmos o que é justo. Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda e o guarda te jogará na prisão. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus agora começa a falar às multidões. Depois de ter falado aos discípulos, ele agora se dirige às multidões. Do ponto de vista da estrutura do texto, nós podemos dizer, primeiro, os versículos 54 a 56. Aí temos a parábola, assim podemos chamar, a parábola vinculada aos sinais atmosféricos, os sinais da natureza. O versículo 57 funciona como uma dobradiça que faz a ponte entre a primeira parábola dos sinais atmosféricos e a segunda parábola. O versículo 57 trata exatamente do discernimento, tema central no texto do Evangelho de hoje. E, finalmente, os versículos 58 e 59 tratam da parábola da reconciliação antes de o juiz dar a sentença final. Olhemos então um pouco mais de perto esse texto do Evangelho de hoje. Jesus começa falando a primeira parábola, a parábola dos sinais atmosféricos. Ele diz que quando os hebreus veem nuvens vindas do ocidente, logo eles dizem, vem chuva. Ora, conhecendo o mapa de Israel, todos nós sabemos que do ocidente, isto é, do poente, do oeste, aí está o mar Mediterrâneo. Portanto, quando vem nuvem do lado do mar Mediterrâneo, trazendo a umidade do mar, é um sinal de chuva. O versículo 55 fala do vento que vem do sul. No sul de Israel está exatamente o deserto do Negueve. E mais ao sul ainda, o deserto do Sinai. Portanto, ao sul de Israel, nós temos somente desertos. Quando vem vento do sul, já é certo, vai fazer muito calor.
Jesus toma então esses dois exemplos para dizer-nos: engraçado, vocês sabem ler os sinais da natureza, vocês sabem interpretar os sinais atmosféricos, mas não sabem de modo nenhum interpretar o tempo presente. Aqui, obviamente, logo fazemos memória de um texto belíssimo do Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, o número 4. Assim diz Gaudium et Spes número 4. Para cumprir a sua missão, a Igreja, a todo momento, percebam, a todo momento, deve escutar os sinais dos tempos. Isto é, a Igreja deve ouvir a voz de Deus nos acontecimentos da história. Continua a Gaudium et Spes número 4. E interpretá-los à luz do Evangelho, de tal modo que possa responder de modo adaptado a cada geração às interrogações eternas sobre os significados da vida presente e futura e de suas relações mútuas. É necessário, portanto, conhecer e entender o mundo no qual vivemos. Percebam, conhecer e entender o mundo no qual vivemos, suas esperanças, suas aspirações e também sua índole frequentemente dramática. Que texto tão bonito esse, da Gaudium et Spes número 4. O documento de Aparecida também retomou essa categoria tão bonita, a interpretação dos sinais dos tempos. Vocês podem dar uma olhada no documento de Aparecida, número 33. Portanto, a primeira parte do Evangelho de hoje nos ajuda a compreender o que significa a leitura, a compreensão, a interpretação e o discernimento dos sinais dos tempos. E isso é reforçado especialmente pelo versículo 57. Jesus diz que é preciso julgar o que é justo. Aliás, aqui está uma categoria fundamental na teologia do Papa Francisco. Como bom jesuíta que é, provindo de Santo Inácio de Loyola, o Papa Francisco, em muitas ocasiões, propôs a categoria teológica e espiritual do discernimento. É uma categoria muito própria, muito utilizada na eclesiologia do Papa Francisco. Assim temos, no versículo 54 a 57, a compreensão, a interpretação, o discernimento dos sinais dos tempos, isto é, dos sinais que a história atual, os fatos da história odierna, nos colocam diante de nós. Somente assim podemos atuar como igreja para dar respostas satisfatórias a Cristo Jesus, ao seu Evangelho e aos grandes desafios do mundo. Nos versículos 58 e 59, Jesus aproveita para falar de uma outra parábola, a parábola da reconciliação. São dois adversários, eles estão litigando por algum motivo, o processo está caminhando, praticamente já está pronto e maduro para que o juiz dê a sentença, e dada a sentença, o juiz entregará o réu, aquele que foi condenado, ao guarda, e o guarda o levará para a prisão. Jesus então diz: antes de chegar a este nível, faça a reconciliação.
Ora, essa parábola da reconciliação dos adversários se insere dentro da mesma reflexão de Jesus sobre a decisão por ele. Jesus deu sinais públicos, notórios, conhecidos, que estão em toda parte. Se alguém não se decide por Jesus, mesmo tendo visto tantos sinais, é porque, de fato, como diz o versículo 56, é hipócrita. No fundo, esta parábola da reconciliação quer nos dizer: esta é a última ocasião. Depois virá o juízo final. Esta é a última possibilidade. Depois vem o juízo de Deus. Assim, do ponto de vista da escatologia, a segunda parábola, esta parábola da reconciliação antes do juízo do juiz que dará a sentença, na verdade é um apelo à conversão e a uma decisão radical por Cristo e pelo seu evangelho. Do ponto de vista eclesiológico, da vida no seio das comunidades eclesiais, do ponto de vista da convivência fraterna, é um apelo à reconciliação entre irmãos que, por acaso, tenham tido algum conflito, alguma divisão, alguma contenda. Mas é muito melhor interpretar a segunda parábola nesse contexto global de toda a sessão. A sessão inteira trata da decisão definitiva, última e radical por Jesus Cristo, pelo reino e pelo seu evangelho. Numa palavra, o trecho do evangelho de hoje nos ajuda a refletir sobre três palavras muito importantes. Primeiro, os sinais dos tempos na história. Não somente os fatos da história, mas o próprio Cristo deu sinais bastante contundentes da sua missão no seu tempo. Deus continuamente nos oferece sinais por meio de pessoas, palavras, fatos, acontecimentos. Está aí a pandemia da Covid-19, é um sinal dos tempos gritante que nos apela fortemente. Então, perceber os sinais dos tempos é a primeira palavra forte do evangelho de hoje. Segundo, o discernimento. À luz do Espírito Santo, discernir os sinais. E terceiro, tomar uma decisão radical por Cristo, pelo seu evangelho, uma decisão pelo reino, uma decisão por viver a vida em comunidades eclesiais missionárias, testemunhando assim, como discípulos missionários, testemunhando o evangelho de Jesus, a nossa paixão profunda por Jesus Cristo. Deve ser a nossa única e definitiva paixão. Jesus como centro absoluto da nossa vida e a nossa opção fundamental, a nossa decisão plena e definitiva, seja somente por Ele e pelo seu evangelho. Um abraço a você, fique com Deus, recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.